Bom dia, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um culto e que esse momento seja um momento especial para que a gente ouça a palavra de Deus, ouça o que Deus tem a dizer para nós como comunidade, como membros da aliança, como seus filhos. E gostaria de começar hoje lendo um versículo para vocês, Salmos 92, versículo 1. O Salmo 92, ele nos chama para adorar. Ele fala como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E essa alegria, essa espontaneidade para adorar a Deus só vem quando somos guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia nessa adoração, nos guia nesse louvor. Então, meus irmãos, que a gente seja cheio do Espírito Santo, que a gente adore a Deus, que a gente receba a palavra de Deus com sinceridade e que a gente confesse nossos pecados e aprenda e viva de maneira santa para o nosso Deus, pois Ele é santo. Então, irmãos, vamos orar e iremos começar mais um culto. Senhor Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, e agradeço pelos irmãos que já chegaram, pelos irmãos que irão chegar. Meu Deus, abençoe também os que estão vendo online, meu Pai, que, Senhor, que acabe essa questão do coronavírus, para que possamos adorar em comunhão, Senhor, presencialmente, todos nós, todo o seu povo, meu Pai. Meu Deus, eu lhe peço, Senhor, que a gente renda graças e adoração, Senhor, de maneira que lhe agrade, Senhor, no teu Espírito, meu Pai. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória. Convido os irmãos a ficarem de pé. Levantamos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Sabemos que não há outro. E nessa manhã, com corações
dispostos a te entender, Pai. Com corações que devem buscar a Ti, te ansiar. Estamos aqui, Pai, para entregar nosso louvor, entregar nossa adoração, entregar as nossas vidas, Pai. Usa-nos essa manhã, Pai. Provérbios 28:13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajuda a entender que o Senhor é tudo para nós, que o Senhor é tudo que importa, que a nossa vida não presta, não vale. Que a gente possa cantar isso essa manhã. Que a gente deixe tudo para trás, tudo aquilo que não há valor. Que a gente confesse todos os nossos pecados, Pai. Que a gente não se esconda, Senhor Deus, porque não dá para se esconder de Ti. Que a gente não fique nessa brincadeira boba, Senhor, de fingir que está tudo bem quando não está. Esteja nos constrangendo, nos quebrantando essa manhã, Pai. Tem minhas marcas da sua
mais importe. Até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Eu vou me entregar e te buscar. Até que nada mais importe. Que essa seja a nossa canção essa manhã, Pai. Essa canção de uma vida entregue, vidas entregues a Ti, Pai. Reconhecendo com fé, reconhecendo Sua grandeza. Nesse momento a gente vai entrar num momento de contrição. Nossos corações quebrantados. Já emendando com um momento de generosidade. Pai, faça com que a gente reconheça, Deus, que não há outro. Nós devemos depositar toda a nossa vida. Estamos firmes e seguros em Ti, Pai. Firmes e seguros em Ti, Deus. Cada um dê conforme Ele terminou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Senhor, nos ajude a dar o que nós temos. E não somente o que é dízimo, Senhor Deus, tudo que há em nós, sendo as nossas habilidades, sendo talento, sendo dom, Senhor, que a gente esteja com uma vida completamente quebrantada diante do Senhor, Pai. Nos ajude a isso, Senhor Deus. E que em tudo que a gente for entregar, não seja 10%, seja 100%. Seja o nosso tocar, nosso falar. Nos ajude a isso, Pai. Atrás de cada cadeira tem 2 envelopes, envelope preto e envelope vermelho. O preto é para os dízimos aqui da igreja, o vermelho é para as ofertas, para estar ajudando nossas plantações, Itaipaçu e São José dos Campos. Lá atrás tem uma maquininha com a Luísa. A gente vai estar tocando aqui mais uma música. Quem sentir seu coração deseja de contribuir com a obra do Senhor, fique à vontade. Sua glória enche os céus, Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Sua presença, maravilhoso é poder Te adorar, maravilhoso é
te contemplar, Senhor. Quão famoso és, quão famoso és, Rei do universo. Sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em sua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso és contemplável. Obrigado, Deus. Bom dia. E uma turma aqui na frente, ó. Que legal. Tudo bem com vocês? Tudo, né? Graças a Deus. A gente está retomando a classe das crianças hoje, depois de um bom tempo parado. Mas aos poucos nós estamos voltando. Ainda com algumas restrições, você precisa fazer inscrição para que a gente consiga organizar bem isso, para que a gente não crie nenhuma aglomeração lá na sala das crianças e a gente siga os protocolos. Mas não posso perder muito tempo não, irmãos. Deixa eu chamar as crianças aqui na frente, nós vamos orar por elas, para que elas possam ter a sua classe, que seja uma bênção. Cadê as crianças? Vamos lá? Ontem nós tivemos aqui o encontro dos adolescentes. Eu pude participar e ver o quanto eles têm energia, né? Nossa, eles não são mole não. Mas foi um tempo bom, foi um tempo... Acho que ele vai pregar hoje. Irmãos, quantas crianças? Eu não sei como é que você consegue descrever essa cena, mas é a futura igreja. Olha o tamanho da nossa responsabilidade como pais, né? Os filhos que nós estamos criando, educando para que vivam, muitos deles talvez quando tiverem suas famílias, talvez nós nem estejamos mais aqui, mas poder ter a certeza de que eles viverão para o Senhor, isso alegra o nosso coração. Então, que dá escolinha para o mundo, né? Dá escolinha para os lugares onde Deus tem reservado para a vida deles. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, por essa cena que estamos presenciando.
Deus, que eles sejam sementes, ó Deus, plantadas nesse mundo, a fim de que possam brotar e dar muitos frutos. Por isso nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa guiá-los em todo momento da vida deles. Que Teu Espírito Santo guie a vida dos seus pais para que conduzam eles nos Teus caminhos. Pai, sabemos que os dias são difíceis, mas que tudo aquilo que foi ensinado possa ficar guardado em seus corações, na sua vida, para que no momento certo eles possam colocar em prática, para que no momento certo eles possam abrir os seus lábios e glorificarem o Teu nome com aquilo que eles estão aprendendo. Que seja uma manhã maravilhosa, que o Senhor possa enchê-los da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Vai lá, Calebão. Pode ir. Domingo que vem eu vou dar a oportunidade ao Caleb. Acho que ele veio preparado hoje, mas tem todo estilo, né? Pastor e tal. Hoje nós temos almoço. Não aqui, né? Você pega a sua quentinha e leva para casa, almoça com a sua família, até que daqui a pouco a gente volte com o almoço aqui com os irmãos. Bem, deixa eu... Romanos 8, do versículo 12 ao 14, eu queria falar um pouquinho sobre esses versículos com os irmãos. Esses textos ou essas mensagens que eu tenho vindo aqui falar com os irmãos são as minhas leituras da semana. Muitas delas não são intencional para sermão ou para vir aqui e pregar para vocês, mas compartilhar algo que Deus tem me dado a direção para ler, para estudar, para meditar. E esse texto de Paulo, ele é fantástico, né? Romanos é um livro fantástico, ele é extremamente desafiador, ele fala muito para a nossa alma, ele fala muito para o nosso espírito, ele revela coisas assim extraordinárias, ele nos desafia, vamos dizer assim, a viver uma vida que para muitos de nós é surreal, né? Sabe quando você está diante de uma situação que você fala assim, não tem como. Mas aí a palavra de Deus vem e diz para mim e para você, tem como sim. Tem como porque você foi chamado para isso. Não tem como fugir. E Paulo então, ele traz algumas expressões, algumas palavras, algumas frases que de fato nos mostram isso. É óbvio que na vida nada é fácil. Nada é fácil. Não significa que quando eu e você fomos tocados pelo Senhor e a nossa vida foi transformada por Ele e agora nós somos cristãos, que as coisas vão fluir de uma hora para a noite, de uma hora para outra. Você vai acordar e está tudo mil maravilhas. Não, não é assim. O Evangelho, ele te capacita, né? A palavra de Deus te capacita para encarar esses desafios, esses problemas. Ela diz para você que existem os meios e as formas nas quais você pode vencer as dificuldades, os problemas que você enfrenta e aquilo principalmente que tenta te afastar o tempo todo da presença de Deus, que é o pecado. Então Paulo, ele vai nos colocar contra a parede, ele vai nos chamar para uma vida séria, ele vai dizer para mim e para você que isso aqui não é uma brincadeira. Você não está brincando de ser cristão, você não está brincando de ter a vida eterna, você não está brincando de ir à igreja, você não está brincando de dizer para as pessoas que você foi salvo pela graça de Deus, né? Então ele diz que isso aqui é muito sério. Ele diz que a vida cristã, ela é uma vida de grandes desafios e de grandes renúncias, e que nós precisamos de fato renunciar. Se você não renunciar, você não vai prosseguir, você não vai caminhar, você não vai se desenvolver. Tem que haver renúncia.
Tem que haver renúncia. E às vezes nós lidamos com o Evangelho como é graça, como é a ação de Deus na nossa vida, que tudo faz parte, tudo está bom, né? Já que eu sou salvo, já que a graça está sobre mim, então eu vou chegar lá. Ainda que eu chegue lá com alguns probleminhas no corpo, mas eu vou chegar lá. Só que a proposta de Deus para nós é que todos os dias, nós como igreja, sejamos cuidados pelo Senhor. E como é que nós somos cuidados pelo Senhor? Através da palavra de Deus. Tira uma mancha daqui, tira outra dali, cura uma ferida, até que a gente vai caminhando para o Senhor, deixando assim para trás essas mazelas, esses pecados que às vezes eles estão na nossa vida, que a gente nem mais luta por eles. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, eu não sei com quem eu estava conversando semana, não sei se foi essa semana passada. Como vocês estão vendo, eu uso óculos. E eu já caí, já me peguei várias vezes procurando óculos. E na verdade ele estava no meu rosto. Alguém já passou por isso? Já, né? Eu acho que é normal isso acontecer. Eu já, uma vez, falando no celular, falei, eu fiquei agora, cadê meu celular? Preciso sair, cadê meu celular? Aí alguém fala, o celular está aí, você está com ele. Eu falei, cara, então o celular está aqui. Parece que as coisas, elas entranham na nossa vida, e às vezes a gente não percebe, faz parte ali. Então, irmãos, existem algumas coisas na nossa vida que já se acomodou, já encontrou um cantinho e está vivendo com a gente. E que Paulo vai dizer o seguinte, olha, não tem por que caminhar com isso. Isso não faz mais parte da sua vida. Não faz parte mais da sua trajetória. E aí, ele vai falar algumas coisinhas para a gente nesse texto. Então, volto a dizer, são coisas que eu compartilho com vocês, da minha leitura, da minha devocional, até por conta do tempo. Mas vamos lá, diz o seguinte, está aqui, tá, né? Do 12 ao 14. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Olha que texto maravilhoso. Olha o que Paulo começa dizendo para mim e para você. Nós não estamos em dívida com a carne para vivermos sujeitos a ela. Já começa dizendo isso para mim e para você. Ele diz isso para o cristão. Então, se você está aqui sendo, como é que eu vou dizer? Se a carne te obriga a fazer certas coisas e você aceita, significa que você está em dívida com ela. Significa que por algum motivo você tem que obedecer. E o cristão, ele não tem mais dívida nenhuma com a carne. Você não tem que ficar aceitando as propostas da carne. Você não tem que ficar saciando a sede dela ou a fome dela, porque você não tem dívida com ela. É isso que Paulo diz. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Esse ponto aqui, eu já tenho que parar. Sabe aquela leitura de manhã que você faz e fala assim, opa, parou o dia. Eu não posso fazer mais nada enquanto eu não perceber isso aqui, enquanto eu não entender isso de fato. Eu não tenho dívida nenhuma com a carne. Ela não pode me cobrar nada. E quando ela me cobrar, o que eu tenho que dizer para ela? Não te devo nada. Eu não tenho parte com você. É assim, simplesmente, falar e pronto? Não, óbvio que não. Mas Paulo vai nos mostrar. E ele diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Somente um cristão que tem o Espírito Santo consegue fazer isso. Fazer com que essas obras da carne, elas morram. Porque isso é feito através do Espírito. Agora, o não cristão, ele não consegue fazer isso. E talvez você está aqui hoje e você não é um cristão, lembre-se que você está diante de uma boa notícia.
Você está diante de algo que pode transformar a sua vida a partir do momento que você entenda isso e abra mão da sua vida e diga assim: opa, então eu quero sim ter a vida eterna, eu quero sair desse caminho de morte. Paulo não está aqui dizendo, acusando as pessoas e fazendo uma separação, não, ele está dizendo que se você for guiado pelo Espírito, você vai ter vida eterna. Agora, se você não for guiado pelo Espírito, você vai morrer, você está caminhando para a morte. Então ele está te dando uma oportunidade, ele está sinalizando para aquelas pessoas que somente através de Jesus Cristo elas podem obter a vida eterna. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, versículo 14. Vamos orar para Deus falar aos nossos corações. Pai querido, por favor, às vezes nos deparamos com textos que, por conta da nossa mente tão contaminada, tão cheia de coisa dessa vida, a gente não consegue compreender, a gente não consegue desenvolver aquilo que de fato o Senhor está querendo falar conosco. Ou julgamos ser difícil demais e achamos que, pelo fato de sermos cristãos, essas coisas um dia elas sumirão da nossa vida, ou o dia em que nós partirmos dessa terra, nos encontraremos contigo e ali tudo vai ficar bom. Mas por favor, Senhor, fale conosco nessa manhã, ministra o nosso coração, que Teu Espírito Santo ajude a cada um de nós aqui a entender e a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu vi essa passagem como uma passagem muito otimista para mim. Muito otimista. Primeiro que ela não está dizendo para mim e para você sobre uma vida de perfeição. Não está dizendo isso. Paulo não está dizendo que você vai ter uma vida perfeita, né? Aquela vida que tem mais nenhum problema e pronto. Você está preparado, você está pronto para ir para o céu no sentido de perfeição, né? Sua vida está montada, está certinha, você não vai passar mais por nenhum problema. Não é isso. Eu vejo esse texto como algo muito otimista para mim e eu acredito que para nós também, quando ele essa declaração, é porque ele está dizendo que nós não precisamos mais viver sobre a compulsão da carne. Isso cai no meu coração como uma mensagem muito graciosa. Me faz pensar que eu preciso e devo, com muita alegria, lutar contra os desejos do meu corpo, contra os desejos da minha carne, contra tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Eu acho que assim, nós precisamos fazer leituras da nossa vida justamente nesse sentido. Sabe, você fechar o dia e fazer aquele balanço e falar assim: como eu vivi hoje? O que aconteceu? Quais foram as minhas atitudes? Quais foram as minhas palavras? Os meus olhares? O meu comportamento? As minhas atitudes que foram contra a vontade de Deus e a favor daquilo que a minha alma, daquilo que o meu corpo, daquilo que a minha carne deseja. A quem mais eu agradei nesse dia com a minha forma de viver, a minha forma de falar? A quem mais eu agradei hoje nesse dia? A quem mais eu alimentei na forma como eu administrei o meu tempo? Como eu olhei a vida, como eu imaginei o dia, como eu pensei. Então, quando Paulo fala para mim, dizendo que eu não tenho mais dívida, que a minha dívida não é com a carne,
Ele me faz olhar para ela de outra maneira. Ele me faz ver a carne hoje em mim como algo que eu preciso lidar da seguinte forma: ela está aqui, mas ela não pode impedir de eu viver a vida cristã. Eu não posso ficar preso a ela. Porque parece, irmãos, que às vezes nós caímos numa situação em que começa a vir sobre mim e você algo como se fosse uma desculpa. Eu peco porque o meu corpo é pecaminoso. É óbvio que nós não vamos deixar de pecar, mas eu não posso me acostumar com certos pecados. Eu não posso me acostumar com certas maneiras de vida, de viver. Não posso. E aí eu tenho que lutar sim contra isso. Eu tenho que dizer, você não tem parte comigo. Eu tenho que rejeitar, eu tenho que, como a própria Bíblia diz, né, resistir ao diabo, ele fugirá de você. Resistir àquilo que o diabo te oferece, ele vai fugir de você. É óbvio que o diabo não vai te oferecer nada via o Espírito Santo de Deus. É óbvio. Ele vai te oferecer coisas via a tua carne, o teu corpo. E aí Paulo está dizendo que você não tem dívida nenhuma com ele, você não precisa se submeter a ele, você não precisa aceitar, você não precisa alimentar, você não precisa dar nada em troca. Você não precisa. Você precisa sim rejeitar e fugir dele. Nesse texto a gente percebe que a graça de Deus, quando vem sobre a vida de um cristão, quando um cristão ele se converte ao Senhor, ele recebe o Espírito Santo e ele entende que isso é feito por meio da graça de Deus. Deus de alguma maneira foi até ele, revelou o seu amor, perdoou os seus pecados, colocou nele o Espírito Santo e derramou graça sobre a vida dele. Só que essa graça que foi derramada na minha vida e na sua vida, ela é uma graça que perdoa os pecados e é uma graça também que nos livra do pecado. Não sei se você conseguiu compreender isso. A graça, ela nos perdoa, ela paga a nossa dívida, mas ela também nos livra da dívida, de uma próxima dívida. Eu não fui perdoado hoje para que amanhã, quando eu me deparar de novo com uma dívida, eu me submeta a ela. Ela também já foi paga. Deus, a graça de Deus, ela me perdoa do pecado e ela me livra do pecado. Significa, irmãos, que pela graça de Deus, através do Espírito Santo, nós podemos sim livrar, sair dos pecados da vida. Podemos. Isso vai demandar de mim, de você, um esforço, e que precisa ter esforço. Precisa ter esforço. Quando alguém vem aqui dar aula, passa lá dias estudando, ou não? Claro que passa. Se você vai para o teu trabalho, você precisa apresentar um projeto, enfim, alguma coisa, você estuda, você se dedica àquele negócio. Existe um esforço, existe um preço a ser pago. Ah, mas Cristo pagou na cruz do Calvário. Pagou, irmãos. Mas a vida cristã, ela é uma vida de progresso, é uma vida, ela continua. E nós precisamos buscar os meios em Cristo para que essa vida, ela vá crescendo, ela vá se desenvolvendo. Então a graça, ela perdoa os meus pecados de agora, e ela também me livra do pecado.
ela me livra. Eu não preciso ir em direção ao pecado novamente, para que a graça venha e me perdoe. Sabe quando você está no seu trabalho, em algum lugar que você percebe que os seus passos, ainda que não sejam impulsionados por você, ou você não está buscando aquilo, mas você percebe que os caminhos estão te levando para algo que não vai ser bom, você fala, opa, eu não preciso ir até lá para depois ter a graça de Deus sobre a minha vida, perdoando os meus pecados. Eu posso me livrar dele. Eu posso não me encontrar com ele. Porque, irmãos, eu vou usar um exemplo grande para que vocês pensem nas coisas pequenas. Imagina eu, Alessandro, casado, diante de uma situação, e aqui eu vou ser bem transparente para vocês, diante de uma situação onde eu tenho todas as oportunidades do mundo para adulterar. E aquele ambiente maravilhoso, a carne extremamente sendo alimentada, né, sendo aguçada, está tudo caminhando direitinho, né, o ambiente, o cenário, aquele clima novelístico. E aí vai se envolvendo, você vai percebendo que cada vez mais você vai ficando fraco, você vai deixando aquilo te envolver e acontece. Aí você lembra que você tem a graça de Deus, que você foi comprado por um preço, que você é um escolhido de Deus, e aí você vai, se humilha diante do Senhor, pede perdão a Ele e vida que segue. Não estou dizendo para vocês que isso não possa acontecer, eu estou dizendo que eu e você podemos nos esforçar e lutar para que isso não aconteça. Eu não tenho dívida nenhuma com a minha carne. Eu não preciso satisfazê-la. Eu preciso sim lutar contra tudo aquilo que ela quer. Eu preciso lutar. Irmãos, e aqui a minha mensagem para vocês é a mensagem que eu trago para o meu coração. Lutem. Talvez a gente esteja num momento que nunca foi tão exigido de nós um posicionamento na nossa fé e na nossa vida cristã. Talvez as nossas leituras, os nossos estudos, eles precisam soltar mais aos nossos olhos, sair de um simples momento de leitura para um ensino, para uma pregação e muito mais para a nossa vida prática. Porque às vezes nós também somos enganados. Lemos, enchemos-nos de conhecimento, julgamos estar pronto para tudo, quando na verdade algumas coisas em nós, como eu falei do óculos, como eu falei do celular, está aqui, e nós não estamos percebendo, nós não estamos indo contra essas coisas. Eu estou deixando essa questão da graça clara para mim e para você, porque às vezes parece que a gente fala muito mais da graça que veio para perdoar os nossos pecados do que a graça que nos ajuda a não cometer pecados. Por isso que eu estou falando, porque Paulo vai dizer que a gente não precisa viver segundo a carne, a gente não precisa se submeter a ela. Nós não temos obrigação nenhuma de vivermos segundo a nossa carne. Por que Paulo diz isso? Porque ela não é mais senhora das nossas vidas. Porque agora quem nos governa, quem dirige a nossa vida é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. A Ele que nós de fato devemos. Quando eu falo dever, não no sentido de algo que me oprime. Sabe quando você entende que você tem uma dívida com alguém, aquela dívida gostosa? Que você faz questão de pagar, você faz questão de retribuir. Aquela dívida de uma amizade bonita,
de uma coisa de muitos anos, que você tem prazer o tempo todo em estar servindo, em estar junto, compartilhando, caminhando. Às vezes fala, eu tenho uma dívida de amor com fulano. Fulano fez algo na minha vida assim que você acha, sabe que às vezes isso acontece na família, tem amigos de trabalho, enfim. Essa é a dívida que eu e você temos com o Espírito Santo. É a dívida de falar assim, olha, eu vou caminhar contigo, eu vou estar junto o tempo todo, nós vamos caminhar juntos, me ajuda, me sustenta. Paulo diz que as pessoas que não têm o Espírito Santo, essas pessoas de fato elas vão caminhar para a morte, porque na verdade aquilo que domina o teu coração, que conduz a tua vida, é justamente a carne. São justamente os prazeres desse mundo. Agora, a pior coisa, a pior jornada de alguém indo para a morte é quando a gente percebe isso na vida de pessoas que estão dentro das igrejas. Esse é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque essas pessoas que estão dentro das igrejas e não têm o Espírito Santo de Deus, elas julgam ser guiadas por Deus por causa da sua justiça própria. Vai à igreja, dá o dízimo, você vê em alguns momentos as mãos levantadas, como se estivessem adorando a Deus. Mas, na verdade, elas estão fazendo isso porque elas julgam estarem bem consigo mesmo. Elas estão se sentindo bem naquilo que elas estão fazendo. Isso é meio louco, mas é isso que acontece. Por que essa jornada para a morte ela é pior? Porque a pessoa julga estar caminhando em direção a Deus, em direção ao reino, em direção à vida eterna, porém ela não está. Porque quando a gente vai pensar em justiça própria, quando as pessoas buscam a Deus ou querem viver essa vida, elas querem de fato terem recompensas por isso. Ou seja, ela está querendo pagar uma dívida que ela julga ter consigo mesma. Ela, sem perceber, ela está tentando pagar uma sede da sua carne, uma sede do seu corpo, porque ele está exigindo algumas coisas e a pessoa não sabe que isso só é pago através do Espírito Santo, agindo na vida do homem. Então ela começa a fazer isso por sua conta própria. Ela não foi movida pelo Espírito Santo. E aí, justiça própria, olha o que significa justiça própria. É o ato de tentar encontrar em si mesmo merecimento diante de Deus. É crer que você pode ser justo por si só. É confiar no seu próprio merecimento. Então, de alguma maneira, ela quer encontrar meios de trazer respostas para a sua vida de que ela está caminhando bem, de que ela está fazendo a vontade de Deus. Mas, porém, ela continua querendo pagar dívidas com a sua carne, porque a carne vai estar o tempo todo cobrando dela, exigindo dela algumas coisas. O homem ele só desvia desse caminho de morte através do Espírito Santo de Deus, através de Cristo. Porque Paulo disse, pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. Só existe uma maneira dos atos do nosso corpo morrer, através do Espírito. E aí, Paulo vai dizer que nós viveremos, que nós daremos fruto. E esse fruto, essa vida, se traduz para mim e para você num processo de santificação. Aí a gente começa a perceber o resultado da vida que nós levamos em Deus e da vida que alguém que não tem ainda o Senhor vive. Ainda que em alguns momentos pareçam iguais, esse aqui, sem perceber, ele está tratando e alimentando algo que ele entende que ele tem uma dívida, que ele precisa pagar.
Sem ele perceber, ele está se subjugando a uma vontade da carne, a uma vontade do corpo dele. Quando na verdade, ele está sendo enganado. E o cristão, ele sabe que ele está sendo alimentado pelo Espírito Santo, que ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo, quando a sua vida começa a refletir a santidade de Deus. A santidade de Deus. E aí, se você quiser olhar para a tua vida e olhar para a santidade de Deus, pega a santidade de Deus como se fosse um holofote e liga ela na direção da sua vida. E aí vai clarear tudo. E Paulo está dizendo que se você tem o Espírito Santo de Deus, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, quando essas coisas forem clareadas, e você começar a perceber, você vai começar a lutar contra elas. E aí que vem quando eu falei para vocês sobre o nosso trabalho, sobre o nosso esforço, sobre a nossa decisão de abrir mão dessas coisas, de entender que elas não fazem parte da nossa vida. Elas não precisam fazer parte da nossa vida, não precisam. Nós podemos lutar contra essas vontades da nossa carne. A gente não precisa dar vazão às paixões do nosso corpo. Nós precisamos sim lutar contra esses apetites que são constantes, Irmãos, e aqui eu poderia entrar em vários exemplos, dos mais simples até os mais complexos. Mas eu acho que peço a Deus que vocês estejam entendendo. Peço a Deus que vocês estejam entendendo. Todos os dias, a carne vem e faz uma proposta para mim e para você. Todos os dias, toda hora. E elas parecem ser interessantes. Muitas delas parecem até respostas de oração. Por incrível que pareça. Muitas delas parecem até respostas de oração. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Por isso que a gente precisa estar muito, mas muito conectado com a palavra de Deus, muito sensível ao Espírito Santo, muito, porque são detalhes na nossa vida. Eu vou encerrar e vou falar algo para vocês aqui, talvez um pouquinho, vou usar um termo um pouquinho pesado, mas só para vocês entenderem. No Antigo Testamento e no Novo também, vocês vão ver a igreja sendo a igreja sendo comparada ou falada como se ela fosse como a noiva de Cristo, a esposa de Deus, vamos botar assim, a igreja. E também você vai ver no Antigo Testamento pecado se referindo a adultério, ok? Olha que interessante. O que é adultério? Quando Deus falava para o povo que eles estavam em pecado, que eles estavam cometendo adultério, ele estava se referindo ao povo estar adorando a outros deuses, está virando as costas para ele e adorando a outro Deus, a outros deuses. Não era isso, gente? Está dando para... ok? Então, o povo de Deus cometia adultério quando eles abandonavam o Senhor e iam viver, se prostrar diante de outros deuses. Adultério, no seu sentido mais amplo e mais direto, é ir para a cama com o inimigo de Deus. É ir para a cama com o inimigo de Deus. Isso é adultério. Quando eu entendo que o meu corpo, a minha carne, vão fazer propostas para mim, diferentes daquilo que Deus tem, e eu não luto contra isso, eu estou me deitando com o inimigo de Deus.
Eu estou num processo de traição. E sabe o que vai acontecer, irmãos? E o que acontece? Depois desse ato de ir para a cama, as coisas que vão nascer ali não são nada boas. Não são. Ou são? Pensa no seu sentido mais direto. Quando eu e você sabemos que nos submetermos aos desejos da nossa carne, aos desejos do nosso corpo, quando nós nos lançamos a um governo que não é do Senhor, eu estou num processo de traição, eu estou dormindo com outro, com outra, e o que vai ser gerado dessa relação não produz nada de bom, produz morte. Produz morte. E olha que interessante, quando Deus vai em direção a Maria, a mãe de Jesus Cristo, o texto diz que ela é pura, ela é virgem, ela é alguém que não teve contato com ninguém. Ela representa para mim e para você um processo de santidade, de alguém que foi separada para dar o teu corpo em favor, em serviço a Deus. Quando o anjo chega para ela e faz todo aquele relato, ele diz: graciosa, bem-aventurada entre as mulheres. E ele diz então o que vai acontecer. Ela fala: eu não tive com ninguém, como é que isso vai se dar? O anjo diz: o Espírito descerá sobre você. Ela apresenta o corpo dela em resposta a um projeto de Deus para a sua vida. Ao apresentar o teu corpo, ao colocar diante de Deus o processo daquele projeto, tudo que vai acontecer ali agora é o nascimento de Jesus Cristo. É uma semente que vai transformar o mundo. É uma semente que vai transformar o mundo. Se você quiser depois ler essa história, Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 35, você vai ver lá. No versículo 35 ele diz o seguinte: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. O que acontece nesse processo? É que alguém que foi escolhida por Deus apresentou a ele o seu corpo como um instrumento para fazer a sua vontade e o seu projeto. Quando eu entendo que eu não tenho mais nenhuma dívida com a carne, eu não preciso me submeter a ela, mas eu me submeto aos projetos que vêm de Deus, a uma vida que vem de Deus. Quando eu faço isso, significa que eu não estou num processo de traição. Pelo contrário, eu estou dizendo que eu não tenho parte com esse lado, mas eu vivo e me ofereço para esse, para que ele cumpra em mim o propósito dele, a vontade dele. E nesse processo de relacionamento com Deus, não de dívida com a carne, mas de um compromisso com o Senhor, de acordo com o que nós vimos aqui, podemos perceber nessa história de Maria, é que os frutos desse relacionamento, eles produzirão coisas boas. Todos os âmbitos, todas as áreas da nossa vida, mostrarão para as pessoas a glória de Deus.
a minha vida e a sua vida vão glorificar o Senhor. Isso é santificação, isso é ser guiado pelo Espírito Santo. Então eu penso que a minha oração e a sua oração nesses dias deva ser: Senhor, usa as minhas mãos, usa a minha voz, usa os meus olhos para que eles revelem a tua beleza, que o meu sorriso ele mostre que eu vivo plenamente contigo, que cada detalhe da minha vida, cada maneira do meu pensar, do meu falar, do meu agir, ele comunique as verdades do Senhor, comunique o Evangelho, comunique Jesus Cristo, que as pessoas percebam rápido que eu tenho um relacionamento contigo, que eu não estou saciando os desejos da minha carne, que eu não estou submisso a ela, pelo contrário, eu posso sim lutar contra ela o tempo todo, por causa do Espírito Santo na minha vida. Uma outra coisa que eu achei muito interessante no texto lá, quando eu estava lendo a respeito de Maria, é que quando o anjo vem, ele diz: o Senhor é contigo. Sabe quando alguém chega para você e percebe Cristo na tua vida e diz: o Senhor é contigo? Ele já está deixando bem claro que ele não vê outra coisa na sua vida, ele não vê um outro relacionamento a não ser o relacionamento que você tem com Jesus. O chamado para a igreja, para mim e para você, é esse. É que quando as pessoas olharem para nós, elas vejam: o Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, logo é Ele que eu quero, é Ele que pode me ajudar, é Ele que pode transformar a minha vida, é dele que vem a verdade que liberta. Agora, se eu hoje vivo não mais combatendo o pecado, não mais lutando contra ele, não mais entendendo que eu não preciso ter ele do meu lado, aí não tem como gerar bons frutos. Vão surgir frutos que vão trazer muita dor de cabeça. Vão surgir frutos que vão destruir alguns relacionamentos. Vão surgir frutos que vão transformar você e a mim num mau profissional, em alguém que as pessoas não vão querer ter por perto, em alguém que as pessoas vão querer distância, em alguém que as pessoas não vão querer mais ouvir. Porque com quem você está se relacionando, os frutos não são bons. Não são bons. Ofereça a tua vida ao Senhor. Ore para que Deus de fato te ajude a vencer os desejos e as vontades que a tua carne, o teu corpo, o tempo todo te impõe, te enganando, dizendo que você tem uma dívida que você precisa saciar. Não é assim. Vamos ficar de pé, nós vamos orar, chamar os músicos. Nós vamos ceiar, e eu queria ler um texto para vocês, bem rapidinho. Mateus 26, verso 26 a 28 diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, pelo perdão dos pecados. Da mesma forma que Jesus Cristo, ao vir esse mundo, morrer por mim e por você, viver uma vida dizendo não, rejeitando,
resistindo ao diabo como ele resistiu. Jesus Cristo mostra para mim e para você que aquele que envia é aquele que sustenta. Ele foi sustentado por Deus. E ele entendia tão bem isso que era a Deus que ele clamava, era a Deus que ele estava o tempo todo pedindo ajuda e orando. E obedecendo. Teve oportunidade de trair. Teve oportunidade de viver uma outra vida. Mas não viveu. Não viveu. Ele foi até o final. Porque ele entendia que ele não tinha dívida nenhuma com ninguém, com os seus desejos e as suas vontades. Apesar delas terem querido crescer em alguns momentos para tirar ele do propósito. Mas ele entendia que a dívida dele era com Deus. Não é aquela dívida, como eu falei para vocês, que oprime, mas é uma dívida que traz alegria. E o texto diz que por aquilo que lhe foi como proposta, ele morreu na cruz. A alegria que estava proposta ali. Então que assim seja a sua vida, que assim seja a minha vida, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã. E desenvolva uma vida de oração pedindo a Deus para você lutar contra essas coisas. Não ache normal. Vamos frutificar, vamos somar uns com os outros, vamos crescer, vamos apresentar para o mundo a igreja do Senhor, vamos apresentar para as pessoas a igreja de Cristo, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã, pela tua palavra, obrigado por esse momento em que vamos ceiar mais uma vez. Deus, como é glorioso esse momento nas nossas vidas. Como é bom estar diante de uma cena como essa e poder lembrar que há muitos anos atrás o Senhor estava vivendo esse momento com os discípulos. E o Senhor é tão amoroso, tão zeloso, que o Senhor permitiu que nós fizéssemos isso também. Todas as vezes que estivéssemos juntos, pudéssemos compartilhar do corpo do Senhor, através do pão e do vinho. Que, como diz o texto, é o sangue da nova aliança. Que nós possamos entender que temos uma aliança contigo. Uma aliança que o Senhor, Teu Espírito Santo, nos ajuda a cumprir. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Se hoje aqui tem alguém que ainda vive baseado na sua justiça própria, que pela Tua graça e misericórdia o Senhor apresente Jesus Cristo, um novo governo, alguém que dá uma nova direção, alguém que chega com um novo projeto de vida. Se tem alguém aqui nessa manhã, Senhor, eu peço pela Tua misericórdia que o Senhor toque em seu coração, tira as escamas dos Teus olhos, tira, Senhor, o coração de pedra e dê um coração de carne, um coração disposto a Te amar, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ser. Oh
esperança viva, tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a tua presença. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aqueles que forem terminando de cear, convido a se porem de pé, cantarmos com uma amada igual, uma amada melhor. Esse é nosso Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão
obrigado pela sua presença, que você retorne aqui hoje às 18 horas, o nosso culto. O pastor Cláudio está numa série, então eu queria te convidar a voltar aqui hoje à noite. Nós vamos ter um intervalozinho de 5 minutos para você beber uma água, um café, e aqueles que forem ficar para o CTM, por favor, retornem para que a gente comece a nossa aula, tá bom? E lembre-se, se você for embora, caso você tenha comprado, pegar a sua quentinha, tá bom? É isso, irmãos. Deus abençoe vocês, aqueles que vão para casa, uma boa semana. Deus abençoe, que vocês vivam guiados pelo Espírito Santo sempre, tá bom? Amém.